recebe o teu trono de graça, o nosso louvor e a nossa adoração. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de Ti, e nós Te entregamos tudo que temos, o nosso fôlego, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Deus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Ó Senhor, Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 em teus braços é meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um que está acessando este momento de culto, que está entrando aí. Cada família, jovens, adolescentes, sei que as crianças também estão aí acompanhando.
Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E também aqueles que nos visitam, né? Que não fazem parte como membros da Igreja Batista em Paú, mas que nos acompanham aí, prestam o seu culto juntamente conosco. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui, ó Deus, na transmissão desse culto, ó Pai. Tão somente, ó Deus, para adorar o Teu nome, para louvar o Teu nome, para aprender mais do Senhor, para ouvir a Tua voz, para entender, ó Deus, o que o Senhor deseja, Pai, do Teu povo, da Tua igreja, e também para sermos consolados, sermos, ó Pai, levados para mais perto do Senhor. Obrigada, porque a Tua palavra é verdadeira, ó Pai, e nós entendemos, ó Pai, que se passamos pelo vale, ó Deus, nós podemos contar com um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que tem cuidado de cada um de nós, que tem cuidado da nossa igreja, que tem cuidado das nossas famílias, ó Deus. E nós pedimos nesse momento que os nossos corações estejam cativos ao Senhor, para que mesmo se passarmos pelo vale, ó Deus, nós possamos continuar firmes, ó Deus, com fé, louvando e adorando o Teu santo nome, ó Pai. Obrigada, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem provido as nossas necessidades, ó Deus. Obrigada, porque o Senhor tem sustentado esta igreja. Nós queremos, nesse momento, que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18. Vamos acompanhar? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E é confiados nessa promessa das coisas eternas, nas coisas do alto, que nós vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus nessa noite, com muita alegria e com muita gratidão. Boa noite, igreja. Nós somos a igreja do Senhor, estamos aqui também representados, né? Eu consigo imaginar essa igreja cheia novamente, os irmãos podendo adorar ao Senhor livremente, sem se preocupar com qualquer coisa. E para mim é um momento de alegria quando eu posso estar aqui adorando ao Senhor. Quando eu acordo de manhã, eu moro num lugar onde tem uma mata bem densa atrás da minha casa. Eu acordo com o canto dos passarinhos. E eu sou um privilegiado porque eu acordo e já posso perceber a criação se manifestando, adorando ao Senhor. E por que não eu acordar também adorando ao Senhor e passar o dia trabalhando adorando ao Senhor? E neste momento tão estranho, tão diferente, a gente continuar adorando ao Senhor. Então eu quero te convidar aí na sua casa para adorar conosco. Quero louvar-te.
As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Amém? Sempre, Senhor. Tá feliz? Glória a Deus, amém. Louve ao Senhor. Tá preocupado, tá triste? Louve ao Senhor. Se sua alma estiver abatida, ainda assim você louva o Senhor. Em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, o melhor remédio para curar uma alma sofrida é louvar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E Deus não é um homem de mentir. Então, quando você está entristecido, assim quando às vezes eu vejo a minha filha triste, de maneira nenhuma eu vou fazer outra coisa, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou lá abraçar, vou tomá-la em meus braços, vou enxugar as lágrimas dela e vou fazer de tudo para que ela volte a sorrir. E eu não acredito que Deus não faça diferente. Então louve ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que há de mais belo dentro de você. Fale ao Deus da criação: Senhor, eu te louvo porque o Senhor é Deus da minha vida. Eu te louvo porque até que o Senhor tem me ajudado. E eu hoje louvo ainda mais o Senhor, porque eu também, assim como muitas pessoas, eu contraí esse vírus. E no nome e no poder de Jesus eu venci. E estou aqui para glorificar e agradecer e engrandecer o Todo-Poderoso. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
louvor. Nesse momento eu convido todos os nossos irmãos em Cristo para passarmos ao nosso momento de fidelidade e também de intercessão. Nós agradecemos a Deus a oportunidade que temos de poder ofertar, de poder devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos que têm sido entregues na casa do Senhor, pelas ofertas. A obra do Senhor não parou, a nossa igreja continua trabalhando, né? E também lembrar que estamos no mês de missões estaduais e os irmãos que assim desejarem podem também ofertar para missões. E eu quero convidar o pastor Madison, meu esposo, para estar aqui à frente, para nós também intercedermos pelos irmãos que estão enfermos da nossa igreja, desempregados, enlutados, famílias que perderam entes queridos. Pela manhã estivemos orando pela família da nossa querida irmã Michele Carol e outros irmãos também que estão passando por esse vale, né? Alguns que contraíram Covid, outros que já se recuperaram. Nós também queremos louvar a Deus, agradecer ao Senhor. Eu sei que nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor nessa noite. Então é um momento de fidelidade, né? Que vamos agradecer ao Senhor a entrega dos dízimos e das ofertas. É o nosso momento de intercessão e também um momento de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Se você puder, nesse momento, se concentrar aí na sua casa, onde você está, chamar os seus filhos para perto, para a gente, juntos nesse momento, orarmos ao Senhor e assim colocar diante dEle toda a nossa súplica, toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém. Santo Deus e eterno Pai, nós, seguindo os preceitos bíblicos, e antes de tudo, nós buscamos ao Senhor com as nossas orações, com as nossas súplicas, com as nossas intercessões e ações de graças. Ó Deus, muito obrigado porque o Teu povo tem buscado a Tua face, tem buscado a Tua presença, e mesmo em meio a essa crise, essa dificuldade com essa pandemia, o Senhor tem levantado irmãos, ó Deus, para que a Tua palavra possa chegar a cada lar, a cada família, esteja sustentando a cada um. Nós agradecemos a Deus pelo Teu cuidado e pela Tua provisão com a Tua igreja, a Tua provisão com os nossos lares, a Tua provisão com as nossas famílias no meio dessa crise, dessa pandemia. Ó Deus, a Tua obra, ela não para porque é o Senhor quem a sustenta e o Senhor nos chama para sermos cooperadores. E muito obrigado porque o Senhor tem nos usado para que a Tua obra avance. A campanha missionária tem seguido, ó Deus, a campanha de missões estaduais, que o Senhor possa abençoar cada missionário, cada pregador da Tua palavra, sustentando, fortalecendo no meio desse momento de dificuldade. Esteja com cada um deles, ó Deus, para que a Tua palavra seja anunciada, para que o Teu nome seja engrandecido e que a Tua igreja seja edificada. Que o Senhor possa abençoar também, ó Deus, o pregador dessa noite, o irmão G. Anderson, esteja com ele, esteja com aquele púlpito. Ó Deus, que a Tua palavra seja ali anunciada com poder, que a Tua palavra seja anunciada com autoridade bíblica, que cada coração seja conformado, ó Deus, ao valor infinito de Cristo. Ó Deus, que a Tua igreja possa se debruçar ante o Teu trono de graça e procurar nada mais do que a cruz e o Cristo, e Ele crucificado. Esteja com todos nós e que possamos nos lembrar, Deus, que a mesma soberania que poderia parar essa pandemia, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma neste momento de crise. E nós temos sentido o cuidado do Senhor, com cada um de nós. Nós colocamos no Teu altar também, ó Deus, a família da irmã Michele Carol, que está enlutada,
esteja com ela, Deus, consolando, confortando, esteja, Deus, de fato, por meio dos irmãos dessa igreja, acalentando, ó Deus, prestando o devido consolo, que ela possa ser fortalecida na Tua palavra, e em conselhos que venham do alto, ó Deus. E esteja também, ó Deus, com os irmãos enfermos, os irmãos que têm passado por momentos de dificuldade diante das enfermidades, às vezes diante da própria idade, ó Deus. Esteja com cada um, acompanhando e consolando. Nos desperta, ó Deus, para amarmos mais ao nosso próximo, para nós termos atitudes com mais amor e não temermos, ó Deus, essas coisas que assolam a este mundo, a nossa porta, que as nossas ações de fato venham em primeiro lugar para glorificar a Cristo e anunciá-lo, que nós não tenhamos medo da morte, que não tenhamos medo de nada, e que o Teu nome possa ser engrandecido por meio das ações que glorifiquem o Teu santo nome e fortaleçam a Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o irmão Jean Anderson, pregador dessa noite. Que Deus te abençoe e fale ao seu coração, nos nossos corações, né, nessa noite. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você faça, sobre tudo que você pense. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa transbordar o seu coração nessa noite. E que o seu culto aí no seu interior, no interior do seu lar, seja um culto cheio da glória de Deus, cheio da presença do Senhor. E nessa noite eu desejo compartilhar a palavra do Senhor com você, com a sua família. A palavra do Senhor que está em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16. Falaremos nessa noite sobre o tema central da igreja, a superioridade de Cristo. Nós falaremos nessa noite a razão da nossa fé. Nós falaremos nessa noite a respeito de tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor e a razão de tudo isso existir. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16. O texto bíblico nos diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Glória a Deus. Esse é o momento oportuno para você? Esse é o momento em que você está desejando que Deus entre na sua vida de uma maneira muito especial? Talvez você ainda não conheceu a Jesus e você precisa que nessa noite urgentemente Ele entre na sua vida. Mas talvez você já conhece a Deus e precisa que Ele entre numa situação, que Ele faça uma mudança, que Ele lhe dê uma nova trajetória, uma nova perspectiva de vida. Então eu quero juntamente com você nessa noite refletir a respeito dessa mensagem que é tão profunda e tão poderosa, para edificar os nossos corações. A palavra do Senhor nos ensina, aqui na Epístola aos Hebreus, que mesmo embora o autor da Epístola aos Hebreus ele seja desconhecido, ele conhece muito bem tudo aquilo que o Antigo Testamento vem revelar ao Novo Testamento, ao período do Novo Testamento, tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinou aos homens e mulheres de Deus da época do Senhor Jesus. Embora esse autor ele não seja uma pessoa revelada, exposta para nós, mas a essência da mensagem da Epístola aos Hebreus é uma mensagem poderosa, porque ela traz a revelação de todo o Antigo Testamento, todas as profecias, todas as mensagens, e faz um alinhamento teológico entre a antiga aliança e Jesus Cristo, Senhor, o nosso Salvador. E o texto dessa noite nos remete ao tema principal
entre todas as coisas que a igreja possa proclamar, entre tudo aquilo que qualquer púlpito possa pregar, nós queremos refletir nessa noite sobre a superioridade de Cristo. E esse texto mostra para nós, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que Cristo ele é superior a qualquer coisa revelada no Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele é superior, como fala lá no capítulo 1, versículo 4, Jesus, ele é superior aos anjos, aqueles que estão ali do lado de Deus, louvando a Deus, não habitando numa terra onde há dificuldades, há Covid, onde há violência e pobreza, onde há desigualdade social, mas os anjos estão ali, lado a lado de Deus, na eterna morada, que um dia também estaremos. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele ainda assim é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que Jesus foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus ele é superior aos anjos, aqueles que estão lá nos céus, lá ao lado da presença do nosso Deus. Mas também o texto bíblico nos diz que o nosso Senhor Jesus, ele é superior a Moisés. Texto que em Hebreus capítulo 3, versículo 3, nos diz que, pois ele, ou seja, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Moisés, um homem que foi usado poderosamente por Deus para tirar o povo da escravidão até as portas da terra prometida. Que relevância esse homem tem para os nossos dias? Que relevância Moisés tem para toda a trajetória do cristianismo? Moisés tem uma relevância muito importante na época da lei, em receber os mandamentos de Deus. Mas ainda assim o texto bíblico nos diz que Jesus é superior a Moisés. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que está acima daquele que conduziu o povo até as portas da entrada do descanso físico. Ah, meus irmãos, mas o texto também nos diz em Hebreus capítulo 7, versículos 23 e 24, que Jesus ele é superior a Arão. Jesus, ele é superior a Arão, o sacerdote, aquele que foi escolhido e toda a sua família seguiria o mesmo chamado. Aquele homem tão importante que quando Moisés ficou com medo de dirigir o povo de Deus, ele chama Arão para estar ao seu lado, para trabalhar junto com ele. O texto lá em Hebreus capítulo 7, 23 e 24 nos diz: e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, ou seja, o nosso Senhor Jesus, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Glórias a Deus por isso. O nosso Deus, então, o nosso Senhor Jesus, ele é eterno. O texto, então, de Hebreus nos fala sobre a eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, queridos irmãos, embora Jesus ele seja considerado, e nós assim cremos, que ele é superior aos anjos, que ele é superior aos irmãos ali chamados para conduzir o povo de Deus e para ministrar diante do tabernáculo, Jesus ele ainda assim é superior a todo o ritual que acontecia no tabernáculo. Toda a expressão de adoração, ainda que orientada por Deus para o povo daquela época. O texto aqui de Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14, fala que Jesus ele é mais importante. Jesus ele é superior a todo aquele ritual que acontecia no tabernáculo. O texto aqui nos diz: porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Olha só que maravilha, como Jesus, ele é superior a qualquer coisa que o Antigo Testamento possa revelar. Queridos irmãos, porque quando você lê o livro a Epístola aos Hebreus, e talvez você tenha lido recentemente, o pastor Madison fez uma explanação hoje pela manhã, iniciando por Hebreus, o texto aqui de Hebreus nos fala que aparentemente talvez esses irmãos estavam sendo tentados a voltar das crenças a respeito de Cristo,
para os rudimentos da fé, para o começo de todas as coisas, onde era necessário sacrificar os animais, onde era necessário colocar o sangue dos animais para poder aplacar a ira de Deus sobre o pecado dos homens. Mas o autor aqui, ele enfatiza que Jesus, ele é o cumprimento de toda e qualquer simbologia do Antigo Testamento, de todas as promessas a respeito do enviado de Deus para salvar a humanidade decaída. O nosso Senhor Jesus, ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento possa ter revelado como esperança para o povo de Deus. Queridos irmãos, e esse texto nos faz entender que para esses tempos, assim como os hebreus talvez estavam sofrendo, estavam sendo tentados a voltar atrás, talvez estavam sendo tentados a desanimar da fé no Filho de Deus. Queridos irmãos, nos dias que estamos vivendo, nos tempos difíceis que estamos vivendo, nas lutas diárias que muitos de nós estão passando, e em situações que parecem que para nós são intransponíveis, situações que para nós parecem impossíveis, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é superior a qualquer tribulação que se apresente diante da sua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele é tudo de expressão de amor do nosso Deus. Deus, ele expressa o seu amor para conosco, enviando Jesus para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos nada para oferecer a Deus, não tínhamos nada que pudesse atrair a Deus, para que Deus pudesse realizar um ato tão especial para com as nossas vidas. E é aí que esse texto que nós lemos, versículos de 14 a 16, nos ensinam coisas profundas. O texto aqui nos diz que Jesus, por ser superior a todas as coisas, aqueles que esperam no Senhor devem ter uma fé firmada. Versículo 14 nos faz entender isso. O texto aqui nos diz que, tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, esse versículo, ele nos orienta que nós devemos ter uma fé firmada, uma fé que não oscila, uma fé que não é abalada pelas lutas, uma fé que não volta um passo atrás, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos pequenos e talvez insignificantes diante da superioridade de Cristo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele é revelado, as credenciais do nosso Senhor Jesus aqui são reveladas. Quem é esse Jesus em quem nós devemos ter uma firme fé? As credenciais aqui informadas pelo autor dos Hebreus diz que Jesus, ele é o Filho de Deus. Imaginemos nós então, Deus Todo-Poderoso, em sua plenitude, estava completo na eternidade com o seu Filho, com o Espírito Santo. Ele então envia o seu Filho para consertar a história da nossa vida, porque os planos de Deus nunca se frustraram, mas as nossas escolhas nos afastaram de Deus. E então aqui o texto nos fala a respeito do Filho de Deus, e é interessante nós observarmos que Deus chamou muitos homens para fazer grandes obras, Deus chamou mulheres para fazer obras ao longo da trajetória bíblica, mas aqui nesse momento da história, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não chama um homem, Deus, ele não escolhe o mais qualificado dos homens na terra, Deus, ele não escolhe o homem que era mais justo, porque toda a nossa justiça, como foi falado de manhã, é trapo de imundície. Tudo que nós podemos fazer de bom não se compara ao ato salvador de Jesus Cristo. Tudo que nós realizamos com as nossas mãos não podem ser comparadas àquilo que Jesus poderia fazer e fez por nós. Queridos irmãos, o texto bíblico aqui que Deus nos ensina, Deus aqui nos mostra, que Deus, ele não chama o homem, mas ele chama o seu próprio Filho, aquele que estava na eternidade com o Pai, aquele que é Deus, coigual, mas ele envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, em meu favor e em seu favor. O texto bíblico aqui nos diz que Jesus, o Filho de Deus, que penetrou aos céus, olha que maravilha. Mas antes disso, o texto aqui nos diz que Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote, olha que maravilha. A homem nenhum
da linhagem de Arão foi considerado grande sumo sacerdote. Nenhum. Mas Jesus aqui, ele é considerado o grande sumo sacerdote. E é interessante nós relembrarmos a história que a linhagem de Arão foi separada para poder servir a Deus no templo, através dos sacrifícios, os sacerdotes ali coordenando com os levitas, trabalhando, fazendo todo o sacrifício. E ali as pessoas traziam uma oferta pelo pecado, e o sumo sacerdote sacrificava, e uma vez ao ano estava ali na presença de Deus, no Santo dos Santos, para sacrificar, para aplacar a ira de Deus, através de sangue dos animais, assim como nós lemos. Mas o texto bíblico nos ensina que Jesus, ele não é tão somente o sumo sacerdote. Jesus, ele é o grande. Jesus, ele é o supremo sumo sacerdote. A tradução King James, se não me engano, fala isso. Jesus, ele é o supremo, o grandioso, aquele que ministra diante de nós, de mim e de você, diante de Deus. É aquele que está sentado à destra de Deus. E quando nós falhamos, Jesus está lá. Ô Pai, foi pelo meu sangue. Ele errou, ele falhou, ele pecou, ele está errando. Mas foi o meu sangue. Foi em obediência àquilo que o Senhor mandou. Jesus, ele está diante de Deus como grande sumo sacerdote, como advogado para interceder pelas nossas almas, para interceder pelos nossos atos pecaminosos. O texto bíblico aqui diz que Jesus, ele não é somente o Filho de Deus, ele não somente é o sumo sacerdote, mas fala também dos feitos de Jesus. Aqui a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele penetrou nos céus. E João, e eu gosto muito do primeiro capítulo de João, que faz uma revelação grandiosa a respeito do nosso Senhor Jesus e Salvador. O texto de João, capítulo 1, versículo 14, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele transitou do céu para a terra, da terra para o céu, e irá voltar para nos buscar. Queridos irmãos, Jesus, ele era completo com Deus na eternidade, não precisava nos criar, não precisava fazer eu e você, mas ele escolheu fazer. Jesus, ele agiu de uma maneira tão especial e amorosa. Não é conforme a teologia dos nossos tempos, que prega que Jesus se sentia só com Deus e nos criou para fazermos completo, uma família completa. Não, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade já eram completo em si. Eles já eram a vida, eles já eram tudo de bom que a palavra de Deus pode descrever, eles já eram. E aqui o texto bíblico diz que Jesus, ele penetra aos céus, ou seja, Jesus, ele se movimenta. Jesus, ele sai então em obediência a Deus e humilha-se ao tomar a forma humana. Jesus então, ele, pelo fato de encarnar, ele já deixou a sua glória. Jesus, pelo fato de se tornar semelhante a nós, ele já deixa a glória do Pai, ele se distancia do Pai, e na cruz do Calvário, ele é moído por Deus pelo meu pecado, pelo seu pecado. Olha que glória, irmãos. Jesus então, ele se revela a nós e ele sobe aos céus, ele penetra aos céus, ele volta para a eternidade com o Pai, mas deixando para nós a promessa que um dia voltará para nos buscar. E isso é uma palavra de paz para os nossos corações, em meio a esse tempo de pandemia e de tantas inquietações na alma dos seres humanos. Queridos irmãos, mas esse primeiro versículo também nos diz a respeito da nossa posição com relação a Jesus. E isso faz parte da nossa firme fé no Senhor Jesus. O texto bíblico aqui nos diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha só que maravilha. E a tradução King James, ela nos fala: mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. O que isso quer dizer? Amados irmãos, diante de lutas, diante de dificuldades, nós devemos considerar que Jesus, ele é o Filho de Deus, que foi e voltou, e está diante da presença de Deus, e virá nos buscar um dia, e que nós devemos manter a nossa fé firmada na presença do Senhor.
manter a nossa fé, retenhamos firmemente a nossa confissão, como aqui o texto nos diz, é um encorajamento diante de qualquer condição humana, nós nos portarmos da maneira que a palavra do Senhor nos orienta. O que isso quer dizer, irmãos Giannis? Eu quero dizer para você, querido, que a confissão de fé, ela não é algo que você fez um dia e acabou. Confissão de fé, assim como o culto, não é algo que nós chegamos aqui, realizamos, vamos embora. Porque 5% talvez do tempo do nosso culto é dentro do templo. 95% do nosso tempo, quem sabe, é lá fora. Porque você cultua a Deus quando você trabalha. Você cultua a Deus quando você se relaciona. Você cultua a Deus quando você faz negócios. Você cultua a Deus quando você está sendo tentado. Você cultua a Deus quando você tem a sua expressão de adoração coletiva aqui? Sim. Você cultua a Deus quando você está no seu momento a sós de oração com Deus. Queridos irmãos, a nossa declaração pública de fé, ela é diária. Ela é dia após dia, porque a impiedade que está no coração dos homens tenta buscar na nossa conduta, na nossa vida com Deus, algo para poder apontar uma falha. A nossa declaração pública de fé, ela é dia após dia, quando nós proclamamos a Cristo, mas as nossas atitudes diárias revelam a Cristo para o nosso próximo. Queridos irmãos, a nossa declaração pública de fé, ela é algo que nós precisamos vivê-la dia após dia, e não talvez há 15, 20 anos atrás, quando cada um de nós fez uma declaração, uma confissão pública. Olha, eu me converti. E quando eu me converti, me lembro bem, no ano de 2003, eu contei para um camarada que era mais meu amigo, e ele riu de mim. Minha declaração pública de fé foi para uma pessoa que nós fazíamos coisas erradas juntos, pastor. Era para uma pessoa que caminhava errado junto comigo, bebia junto comigo, que aprontava junto comigo. E aos 17 anos eu disse que me converti, e ele riu da minha cara. E eu falei, poxa, eu achei que seria diferente. Essa foi a minha primeira confissão pública de fé. E aí acontece que eu passo a entender ao longo dos anos que a confissão pública de fé, ela é algo diário. Ela é algo que você precisa viver dia após dia. A confissão de fé não pode ser uma data registrada no dia do seu batismo, talvez num certificado. É cultivado, é dia após dia. E isso nos ensina muito, irmãos, porque nós iremos valorizar cada momento que nós temos. Eu estava conversando isso hoje com a minha família, a respeito, com a minha sogra, com a minha cunhada. Estávamos conversando sobre o tempo em que nós estamos lá fora. Fala muito mais a respeito do nosso culto e adoração a Deus do que o tempo que nós gastamos aqui dentro. Porque dentro da igreja todo mundo é bonitinho, tudo é certo, você é uma bênção. Lá fora também você é uma bênção. Mas quem é você quando você é exposto a uma dificuldade? Quem é você quando as coisas não saem como você quer? Eu disse isso para o meu filho ontem. Nós tivemos um probleminha lá em casa, precisamos resolver ali com ele. E nós falamos para ele, você não pode se comportar dessa maneira quando as coisas não saem da forma como você quer. Nós precisamos aprender isso, Pedro, dia após dia. Porque está vindo um João aí. E nós precisamos aprender isso dia após dia. Glória a Deus por essa palavra, aleluia. Vamos avançar? Versículo 15. Por ser superior a todas as coisas, os que esperam no Senhor sabem que Jesus se identifica com as nossas fraquezas. Versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Queridos irmãos, diferente do Antigo Testamento, diferente dos dias dos sacerdotes, nós temos hoje um Jesus que se compadece de nós numa proximidade sem igual. Os judeus, eles não podiam talvez encontrar no serviço prestado pelo sacerdote ajuda para a tentação, mas somente trazendo o sacrifício pelo pecado uma vez já consumado. Talvez o único contato que aqueles homens e mulheres judeus daquela época tinham com o sacerdote era quando levavam a sua oferta para o sacrifício pelo pecado.
Talvez aqueles homens e mulheres não tinham acesso a alguém que os orientasse. Mas acontece, querido, que Jesus para nós, Ele é o caminho aberto para Deus. Onde nas nossas tentações, nas nossas lutas e nas nossas aflições, encontramos refúgio para as nossas almas. Ainda que passemos pelos vales, como nós cantamos aqui nessa noite. Queridos irmãos, nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Imaginemos só que uma vez ao ano o sumo sacerdote ele ia ao Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, mas hoje nós temos acesso, porque o véu do templo se rasgou, e hoje você pode falar com Deus no seu trabalho, deitado, em pé, caminhando, correndo, lutando, sofrendo, sendo humilhado, sendo espizinhado pela vida. Hoje você tem a oportunidade de chegar diante da presença de Deus, através da obra de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, isso é glorioso, isso é grandioso, e isso revela a superioridade do nosso Deus, a superioridade do nosso Jesus. Não pensemos que Jesus é aquele que está distante de nós, que Ele é o nosso acusador, porque não é esse o papel do nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, ainda que estejamos errados, ainda que estejamos em pecado, ainda que venhamos falhar em nossa trajetória, em nossa caminhada, Jesus Cristo, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Jesus Cristo, Ele olha para nós, Deus olha para nós, não mais como homens e mulheres que estão mortos em seus pecados e delitos. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. E a palavra do Senhor diz que nós fomos justificados em Cristo. Isso te tornou justo. O ato sacrificial, substitutivo de Deus, te transformou em justo diante da presença de Deus. Glórias a Deus. E esse Senhor Jesus, Ele se compadece da minha luta, e Ele se compadece da sua luta. Ele olha para você, e antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já sabe que luta você está passando. Jesus, Ele quando olha para você, Ele sabe antes que a primeira palavra saia da sua boca e da minha boca, Ele sabe o que nós iremos pedir, Ele sabe aquilo que iremos confessar, Ele sabe aquilo que transtorna os nossos corações, Ele conhece aquilo que aflige as nossas almas. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor Jesus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, mas quando Ele lá na cruz do Calvário faz aquele ato que transforma a história da humanidade, Jesus Ele está nos dando a oportunidade de sermos a família de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos co-herdeiros através de Cristo, que nós somos a família de Deus, e isso é maravilhoso. Porque se somos famílias de Deus, nós somos próximos de Deus, e Deus Ele é Pai, e assim como o irmão Sandrinho falou nessa noite, quando um filho está entristecido, ele de fato se preocupa, aquilo que está entristecendo o coração do seu filho. E eu não quero dizer para você aqui, irmãos, aquela história manhosa, aquele paixão, fogo e glória, aquela coisa que está isolada de teologia. Eu não estou falando aqui de sentimentos, eu estou falando de revelação, eu estou falando aqui da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma que quando nós estivermos em dificuldade, Ele se revelará a nós, a palavra dEle falará aos nossos corações. Quando nós estivermos nos vales da vida, quando as lutas se levantarem, quando tudo estiver escuro diante de nós, que os nossos olhos não podem ver, Ele se revelará a nós através da sua palavra e trará paz aos nossos corações. Quando os montes forem altos demais, quando forem intransponíveis nas nossas vidas, assim como o salmista declara: eu olho para os montes, elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro só pode vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Glorioso Deus, é esse glorioso, supremo, soberano Deus, superior a todas as coisas. É nesse Jesus que nós cremos, é nesse Jesus que nós cantamos aqui nessa noite, porque se não fosse, não valeria a pena estar aqui. Se você não viver para a glória de Deus, não se engane, você precisa mudar de vida. Se você não vive crendo que há um Deus que é superior ao seu pecado,
porque Ele é capaz de perdoar o seu pecado. Talvez o que está aprisionando muitas pessoas é a culpa pelo pecado. Talvez você está se culpando, talvez há um mês, há um ano, há 15 anos, há 20 anos, e você não se perdoa, quando Cristo já expôs o seu perdão para nós. Quantas pessoas estão vivendo afastadas da comunidade? Quantas pessoas deixaram de servir a Deus nessa igreja, talvez, ou em muitas igrejas que nós conhecemos, porque um dia tiveram dificuldade no relacionamento da igreja? Quantas pessoas deixaram de estar aqui tocando, cantando, pregando, sentado, porque um dia se desentenderam com o irmão A, com o irmão B, e deixaram de servir a Deus e se afastaram? Queridos irmãos, eu quero te dizer, se você está passando essa situação nessa noite, a palavra de Deus que se revela a nós nessa noite diz que Deus é superior, que o nosso Jesus, Ele é superior ao pecado que você está trancafiando no trono do seu coração. Se o pecado está habitando no trono do seu coração, Jesus não tem espaço. Mas se Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas, como se compadece, o texto bíblico diz, é hora de você tomar uma posição. É hora de você abrir o seu coração, de você pedir perdão, de você se posicionar, de você olhar para Deus, dobrar os seus joelhos diante da presença do Senhor e dizer que você quer viver uma nova vida, porque a palavra de Deus entrou no seu coração nessa noite, porque a palavra de Deus se revelou a você, e você sente que nessa hora o Espírito Santo de Deus está impactando a sua vida. Queridos irmãos, não há pecado, não há bênção, não há família, não há desemprego, não há lutas ou bênçãos, não há qualquer coisa que possa ser superior a Deus, que possa ser superior a Jesus, o Filho de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que se alguma coisa está tomando o lugar de Jesus no seu coração, você precisa, nessa noite, se posicionar biblicamente. E o texto bíblico aqui nos diz, para fecharmos, versículo 16, que Jesus, por ser superior a todas as coisas, os que esperam nele podem se aproximar-se de Deus através da obra de Cristo. E Tiago, ele fala isso lá no capítulo 4, versículo 8, dizendo, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Olha só que maravilha. E aqui o versículo 16 nos diz, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Preste atenção, queridos, o texto aqui, ele está te chamando, ele está me chamando. O texto aqui, ele está dizendo, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. O texto aqui não está dizendo que nós devemos chegar com medo, que nós devemos chegar com desconfiança, com medo de que Deus lance o nosso pecado no nosso rosto. O texto aqui não está dizendo isso. O texto aqui nos assegura, e é a palavra de Deus. Deus, Ele falou, Deus, Ele transmite essa palavra aos nossos corações, e nós cremos nisso, que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, assim como um filho pequeno que descansa no colo da sua mãe. Você já percebeu, e talvez você tenha um bebezinho pequeno na sua casa, ou talvez os seus filhos já estão grandes, mas você pode lembrar-se de que quando seus filhos eram pequenos, ou talvez uma criança que você pode ver no colo de uma mãe, se você não tem filho, o como essa criança descansa quando está ali no seio da mãe, quando está ali acalentado pela mãe. É esse sentimento que eu percebo que esse texto transmite a nós. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Se achegue a Deus nessa noite, porque a palavra de Deus te chama para isso, para que você e eu recebamos misericórdia e achemos graça. O fato de Deus liberar misericórdia para nós, queridos, e elas se revelam a cada manhã, como diz o texto bíblico, é o fato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos, diante das nossas falhas, diante dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas lutas e tribulações. E por um dia
sermos afastados da presença do Senhor pelo nosso pecado, a palavra de Deus aqui nos fala que quando nós nos achegamos ao trono da graça, nós encontramos misericórdia. Jesus, ele não vai lançar no seu rosto os seus pecados, porque a palavra de Deus fala que ele tem um mar do esquecimento. Ele já te deu misericórdia, e a misericórdia dele vai acabar quando acabar esse dia, porque ela vai começar no primeiro segundo do novo dia. Glória a Deus. Ele vai liberar misericórdia para você e para mim de novo. Isso é maravilhoso. E o texto aqui nos diz que nós vamos achar graça nesse trono, na presença de Deus. E não há favor, graça é favor, é bênção de Deus. E não há bênção maior que Deus possa te dar a você, a sua família e a mim do que a salvação. Não há nada. Dinheiro não se compara. Saúde não se compara. Porque quando acabar o dinheiro, quando acabar a saúde, talvez se um dia acabar a família, como acabou Jó só tinha a presença de Deus. E naquele momento em que a sua vida estava transtornada, e eu acho que esse é o momento, pastor Madison, de nós refletirmos profundamente a respeito da vida de Jó. Esse é um tempo de reflexões profundas a respeito da vida de Jó. Porque Jó passou coisas que muitas famílias estão passando hoje. E a palavra do Senhor nos diz aqui que quando nós nos achegamos, nós encontramos misericórdia, achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Talvez você está gritando em suas orações, clamando a Deus: apressa-te, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. O meu marido, a minha esposa, o meu filho já não me obedece mais. O meu marido já não está na mesma visão, meu marido se afastou, a minha esposa já não ama mais a Deus como amava anteriormente. Senhor, a doença está chegando ao meu lar, misericórdia. Apressa-te, Senhor. Parece que para mim está acabando o tempo, Senhor, socorre-me. Talvez esse seja o momento oportuno em que você está clamando insistentemente a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a oração que você tem feito. E Deus, ele deseja liberar misericórdia, graça. Deus, ele deseja liberar salvação para a sua vida. Mas eu não sei em que condição você se encontra no dia de hoje. Talvez você é cristão e você tem servido a Deus e você está firme na fé. Glória a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida. E desejo que você continue assim. Mas talvez você já um dia encontrou-se com Cristo, serviu a Deus, viveu dias gloriosos na presença do Senhor, e talvez você não seja mais o mesmo do dia de hoje. Mas eu quero dizer para você: há boas novas, a transformação de vida, a salvação. Eu quero dizer para você que se você sente que você já não é mais a mesma pessoa, ninguém que está aqui, ninguém que está assistindo é a mesma pessoa de ontem, porque nós vamos caminhando de glória em glória. O dia de ontem não é igual ao dia de hoje. Você foi transformado por tudo que você passou no dia de ontem. Você aprendeu, você foi mexido, você foi transformado, você ensinou, você aprendeu, você errou, você pediu perdão. Você não é mais a mesma pessoa. E se você se encontra nessa condição de estar afastado de Deus, distante do caminho, chegue-se ao trono da graça. Deus, ele não se importa com quantos dias você se afastou. Deus, ele não se importa que pecado você cometeu. Deus, ele não se importa se o que você fez foi grandioso demais, pesado demais. E talvez você tenha um monte de desculpa para não estar na presença de Deus, para não estar congregando. E talvez você tenha mais problemas do que soluções. Porque é interessante nós observarmos, e uma geração que se levanta nesse tempo é o tempo daqueles que estão vivendo de uma maneira desigrejada, estão afastados. O motorista foi me buscar no trabalho esses dias e nós começamos a conversar. E aquele homem de imediato perguntou: como vai a sua família? Eu falei: ela vai bem.
E o trabalho hoje foi bom? Eu falei, foi bem. Você é assembleiano? Eu falei, não, eu sou batista. Glória a Deus. E aí começamos a conversar, a falar sobre a palavra de Deus, e as coisas foram fluindo até que num determinado momento ele me perguntou de qual igreja era, e eu falei, Batista em Paú. E eu falei, você está em qual igreja? Ele falou, eu estou escolhendo ainda uma igreja. E aí eu disse para ele, então você se converteu há pouco tempo? Ele falou, não, já tem muito tempo que eu me converti. E aí o sininho tocou no meu coração. Por que aquele homem estava dirigindo para mim naquele dia? Por que eu era o passageiro daquele homem naquele dia? Eu costumo dizer, irmão Sandrinho, que Deus ele não perde oportunidade. Deus ele não perde uma volta. E naquele momento nós começamos a conversar. E aquele homem falou que ele estava desigrejado, ele não concordava com as coisas que acontecem dentro da igreja. Eu disse para ele, você precisa ser pastoreado, porque quem te pastoreia? Quem é que te ensina? Quem é que te disciplina? Quem é que te abraça? Quem é que prega a palavra para você? E aquele homem naquele dia ele estava irredutível, no sentido de que ele estava fora da igreja e estava tudo bem. A palavra de Deus, ele usou um versículo para mim totalmente distorcido, e eu vi que aquele homem tinha mais desculpas do que justificativas. E talvez você assemelha-se a esse motorista hoje, você se encontra assim como ele, você tem muitas desculpas, mas eu quero dizer para você que nós não podemos convencer homem algum por argumentos humanos, senão a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que só a palavra de Deus pode te libertar, meu irmão. E aqui é um lugar de pessoas falhas, que pecam, que erram. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus falou que Ele veio para os doentes e não para os sãos. E cada um de nós aqui, um dia estávamos doentes, nas nossas feridas, nos nossos pecados, e Jesus vem restaurando. E não ainda somos perfeitos, mas um dia seremos, porque Jesus um dia nos levará para a eternidade, e aí sim seremos perfeitos. Mas enquanto estamos aqui, nós erramos. Mas o que nunca pode acontecer é nós esquecermos que nós somos humanos, falhos, mas que o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso favor. E isso não somente bloqueia a ira de Deus. O sangue de Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados. Então, nessa noite eu quero dizer para você, volte para Deus, volte para a igreja, volte para aquele que nunca vai te decepcionar. Volte para aquele que é o único caminho para o céu. Volte para aquele que está te chamando para chegar com confiança perto dele, porque Ele quer te socorrer nesse momento oportuno, e um momento que se chama hoje, porque talvez não haja amanhã. Não haja amanhã, não haja prelúdio, irmão Sandrinho. Talvez o irmão nem toque o prelúdio, porque talvez Jesus venha aqui, nos busque, arrebate a sua igreja. Oh, glória a Deus. E se você nesse momento é uma pessoa que nunca encontrou-se com Deus, e alguém te convidou para ouvir essa mensagem nessa noite, eu quero dizer que Jesus marcou um encontro com você nessa noite. Ele quer salvar a sua vida. Não importa tamanhos pecados, não importam, porque não há pecado pequeno ou grande, mas lógico, há consequências no reino natural. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu quero dizer para você que a superioridade de Jesus passa por cima dos pecados. A superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Ele purifica você através da palavra que aqui está escrita. Transforma a sua vida, te conduz para um caminho de glória, te conduz para um caminho onde você não mais será o mesmo. Aquilo que você não consegue mudar, Jesus consegue. E o que Jesus faz na vida de um homem é transformador. Jesus, Ele não pega você e faz alguns ajustes, não. Jesus faz você nascer de novo. Jesus, Ele tira esse coração de pedra que está dentro de você e coloca um coração de carne. Oh, glórias a Deus. Essa é uma transformação que médico algum pode fazer na vida do homem. Só Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, talvez você é amigo desta igreja, talvez você é amigo de crente, talvez a sua mãe é crente, seu pai é crente, seu irmão é.
E a sua relação com essa pessoa não vai te levar para o céu. Só o sangue de Jesus pode te levar para o céu. Só o sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. Eu desejo que nessa noite você seja abençoado por Deus. Eu desejo que nessa noite você possa refletir o quão grande é o nosso Deus. Eu desejo que nessa noite o grandioso Deus, o soberano Deus, Ele entre em sua vida e transforme tudo aquilo que precisa ser mudado. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Olha que maravilha. O nosso Jesus, Ele é o grande sumo sacerdote, aquele que é eterno, aquele que não morre, aquele que não falha, aquele que não erra. A soberania de Deus, ela permanece da mesma maneira. Os planos de Deus permanecem os mesmos. Mas aí você me diz, e o Covid? Deus sabe disso. Deus tem poder sobre o Covid. Jesus é supremo, é grandioso, e tudo está no lugar onde Deus quer. E não me interprete mal, eu compreendo todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Perdi amigos, perdi pessoas que conhecia. De fato, isso é muito profundo, é muito pesado. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é grandioso, Ele é soberano. Queridos irmãos, tudo que nós estamos passando nesses dias fazem parte do plano glorioso e redentivo do nosso Deus. Deus, Ele deseja orientar as nossas vidas. Deus, Ele deseja conduzir o nosso coração. Se nessa noite você entendeu esta palavra e você deseja que essa palavra transforme a sua vida, no interior do seu lar, com a sua família nessa hora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre quem é você, sobre o que você tem vivido. Não sobre a ótica humana, mas sobre a ótica bíblica. Quando você olha para a sua vida e você olha para a superioridade de Cristo, o que você sente? Eu quero pensar com você, fazer você refletir nesse momento, que Deus está acima de todas as coisas. Jean, mas está difícil, eu sei. Talvez eu não conheça a sua luta de fato, mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus está acima de todas essas coisas. E para que você possa enxergar a vida de uma outra maneira, tão somente você precisa tirar o Covid do trono do seu coração. Talvez você precisa tirar as lutas, as tribulações do trono do seu coração e permitir que Jesus entre no seu coração e faça morada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos e te louvamos. Nós bendizemos ao Senhor porque essa palavra é consolo para as nossas almas. Esta palavra é para nós, ó Deus, um bálsamo derramado nos nossos corações. Deus, bálsamos que trabalham nas nossas feridas, bálsamos que transformam as nossas feridas, que curam as nossas feridas, bálsamo que, ó Deus, tranquiliza o nosso coração. A Tua palavra é uma palavra de paz que é direção para as nossas vidas. A Tua palavra, Deus, ela gera mudança na vida daqueles que abrem o seu coração e reconhecem ao Senhor, reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa noite nós estamos diante da Tua presença, Deus, para apresentar as nossas vidas, apresentar a vida dos nossos irmãos que estão passando por lutas e dificuldades, porque a Tua palavra nos ensina nessa noite que nós podemos nos achegar a Ti, ó Deus, que nós podemos nos aproximar de Ti, porque o Senhor liberará graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui com os corações contritos diante da Tua presença, porque o Senhor é tudo que temos, o Senhor é tudo que precisamos.
ainda que as lutas se levantem, ainda que nós possamos achar que a solução para os nossos problemas seja dinheiro, seja uma outra coisa, seja um emprego, a solução para todas as coisas da nossa vida é o Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas foram feitas pelo Teu intermédio, e para o Senhor, que tudo encontra propósito no Senhor. Ó Deus, quantas vidas estão desalinhadas com o Teu propósito nessa noite, ó Deus. Mas a Tua palavra, ela penetra no mais interior dos nossos corações. Ela orienta, ela discerne as intenções. Ela nos dirige a vida, Pai. Por isso nós pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor chegue a cada lar que está ouvindo esta palavra. Cada família da nossa igreja, cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, cada um que ouvirá, ó Deus, no próximo dia. Ó Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que trabalhe nos corações, que transforme as vidas, Pai, que haja com o Teu favor, com a Tua graça e misericórdia, diante daqueles que estão nesse momento afligidos, Pai. Ó Senhor, nós clamamos a Ti porque o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor nos convida para um relacionamento próximo. O Senhor nos convida para um relacionamento familiar, ó Deus, contigo. E por isso nós temos confiança que tudo aquilo que nós Te pedimos, pelo nome de Jesus, confiados no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, isso sim o Senhor cumprirá, porque o Senhor gera em nós o querer como o efetuar. Ó Deus, aqueles que estão vivendo a Tua palavra, Senhor, desejam viver para a Tua glória. Que o Senhor possa nos ajudar mesmo em meio a essas dificuldades, glorificar ao Senhor. Seja em tudo que realizarmos, Pai, que o Teu nome seja glorificado, que possamos revelar através do que falamos e do que fazemos, a superioridade do Senhor em nossas vidas. Graças Te damos, Senhor, por tudo que és, graças Te damos por tudo que tens feito, ó Deus, e pela Tua grandiosa misericórdia sobre nós. Graças Te damos e Te louvamos, no nome de Jesus, amém, Pai. Queridos irmãos, que você tenha uma semana de bênção, que você seja cheio de Deus, para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas, as dificuldades. Eu desejo que você tenha uma semana revigorante, através do refrigério do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu quero dizer para você que essa igreja tem trabalhado. Quero dizer para você que mesmo com os bancos vazios, essa diretoria tem trabalhado. O corpo pastoral dessa igreja tem trabalhado. E eu quero dizer para você que nós estamos à sua disposição. Pastor Madison, Pastor Felipe, eu, seminarista da igreja, nossa irmã Cristiana, que tem trabalhado incessantemente. Nós estamos à sua disposição. Irmão Juarez, presidente do corpo diaconal dessa igreja, precisa conversar, precisa de uma orientação. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui para orar por você. Queridos irmãos, nós estamos vivendo o dia de hoje a vontade de Deus para a Igreja Batista em Paú. Nada está errado. Tudo está no centro da vontade do Senhor neste lugar. Eu vejo a glória de Deus nesse lugar. Quando a diretoria desta igreja se assenta para orar, quando a diretoria desta igreja se senta para resolver problemas, mas também quando a diretoria se assenta para fazer projetos, para já interceder pelo pastor que virá, para poder agradecer a Deus pelo pastor que foi, pelos anos de dedicação do pastor Marcelo e irmã Luciene aqui neste lugar, família pastoral, Nara e Leandro. Vocês não têm visto, mas tem sido bênção estar aqui nessa diretoria, porque nós temos sentido, irmãos, a cada palavra Deus agindo. Nós temos sentido o que Deus, os planos de Deus, eles são insondáveis. Não podemos compreender a dimensão, mas nós temos sentido um pouquinho do que Deus quer para esta igreja. Não é verdade, irmã Ana? Deus tem trabalhado aqui em nossas vidas. Então, meu irmão, mantenha o seu coração tranquilo, tá? Porque os nossos corações estão desejosos de ver esses bancos cheios. Tão logo vocês estarão aqui conosco. Lembro de muitos irmãos aqui em lugares estratégicos, sentados ali, sempre ali naquele lugarzinho. Mas eu quero dizer para você que essa igreja continua no lugar que Deus quer que ela esteja. Nada está diferente nos planos de Deus.
porque Deus não erra, Deus não falha. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas estão por vir. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Glórias a ti, Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Queria que você cantasse em casa agora com a sua família. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus.